Olá pessoal, queria compartilhar com vocês sobre um método de estudar a Bíblia que eu aprendi já faz alguns anos e tem sido tão edificante para a minha vida e com aqueles que eu tenho a oportunidade de compartilhar também, seja em pequenos grupos na igreja, ou seja em grupos familiares, sempre dizem que ele é muito bom, que ele nos ajuda a ler melhor e entender melhor a palavra de Deus. Eu acredito que tem muitas pessoas que amam a Deus, amam a palavra dele, mas ainda hoje têm dificuldades de entender interpretar a palavra dele e aplicar, principalmente aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. Então esse estudo vem aí como uma ferramenta para nos ajudar na nossa caminhada com Cristo. É claro que existem vários outros métodos de estudar a Bíblia, particularmente eu vou compartilhar desse porque eu gosto muito dele, eu acho simples e que acredito que pode ser utilizado por qualquer um. E esse estudo ele tem três bases. O primeiro deles é você observar um texto, e o segundo é você interpretar o texto, e o terceiro é você aplicar aquele texto. E antes de ir para o texto, eu queria dizer algumas considerações. Você primeiramente tem que lembrar que o estudo da Bíblia ele tem um foco, que é conhecer a Deus, conhecer a obra de Deus, conhecer o plano de Deus, o plano de salvação que vai de Gênesis a Apocalipse, conhecer a glória de Deus, como ele se revela nas páginas das Escrituras, e acima de tudo, isso tem que se voltar a Deus como adoração. Tem que gerar em nosso coração um senso de adoração, de reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. E nesse estudo, os princípios que eu sempre deixo claro assim no início é que o nosso foco será o texto em si. Então a gente procura não ir para outras discussões, não ir para outros assuntos que possam nos desviar daquela passagem. E outro ponto é, opiniões, comentários, eles devem ter relação com o texto estudado e, acima de tudo, tem que ter embasamento no texto. Porque às vezes a gente vai para a palavra de Deus com as nossas pressuposições e a gente diz, olha, eu acho que é assim. E aí quando a gente vai olhar no nosso coração por que eu acho aquilo, normalmente não é a palavra de Deus que está lá na base, mas sim algum pensamento, alguma opinião própria. Então, o principal é o foco ser o texto e o segundo é as opiniões, comentários têm que ser voltados para a palavra de Deus, voltados para o texto específico e baseados também. Esse é o mais importante. Então, vamos lá. Antes de começar esse estudo, a gente lê o texto 3 vezes. Você separa lá aquela porção bíblica e lê a porção 3 vezes. Pode parecer no início assim meio maçante, meio forçado, mas você vai ver como isso te ajuda a fixar a ideia central daquele texto na sua cabeça. E às vezes você vai encontrar grupos que têm Bíblias de várias versões. Tem a NVI, que é uma versão uma linguagem atualizada. Tem a RC, que é uma versão com a linguagem mais antiga. Tem a RA, que é uma versão ali mais ou menos no meio. E isso é bom, porque eu sempre fazia isso, pedia para pessoas diferentes lerem em versões diferentes. Porque as versões diferentes te ajudam, às vezes, a ver alguns detalhes que uma ou outra não colocou ali no seu texto, na sua tradução. Então, é muito importante essa leitura, ainda que seja em versões diferentes ou especialmente com pessoas diferentes, né, para tornar mais dinâmico, porque vai te ajudar a fixar aquele texto. Então, o texto que eu vou fazer hoje é Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Se Deus permitir, esse vídeo ele é uma explicação sobre o estudo, juntamente com o exemplo, juntamente com a prática. Mas nos próximos eu pretendo fazer somente o estudo em cima dos textos dessa sequência do livro de Marcos. Então, vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Então, como eu disse, você pode fazer a leitura mais 2 vezes desse texto para que a ideia central fique gravada.
mas aqui eu farei somente uma, por questões para que o vídeo não fique tão longo. Após isso, a gente vai para a primeira parte, que é a parte de observar o texto. E aqui você basicamente vai descobrir os fatos desse texto. E a primeira pergunta que você pode fazer ao texto é: quem são as pessoas que aparecem nesse relato histórico? Então você vai ver ali quem são as pessoas que aparecem ativamente no texto. Porque às vezes você vai ter alguma pessoa ali que é citada, porém ele não está ali no texto. Então, a pergunta é: quem está aqui nessa passagem? Quem são as pessoas dessa passagem? E a primeira pessoa que a gente pode escrever é o Senhor Jesus. Se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai ver que Jesus está ali com os 4 discípulos. Uns versículos anteriores, no versículo 16 e 19, tem essa informação. Então, é sempre bom, se você está conduzindo o estudo, você faz a leitura do capítulo inteiro, para você ter ali o panorama geral, ainda que você vai estudar somente uma porção. Então, essa é uma dica importante. Primeira pessoa, então, que está ali, Jesus. Jesus e os seus discípulos. Segundo grupo de pessoas, pode ser grupo ou pode ser uma pessoa somente, as pessoas da sinagoga, que estão ali ouvindo o ensino de Jesus e vendo toda aquela situação. E o terceiro personagem desse relato histórico é o homem possuído. Então, basicamente, no primeiro ponto, são esses os indivíduos que estão ali. Segunda pergunta que você faz ao texto é: onde é que se passa aquele relato? Então, como eu disse, é importante, você que vai conduzir esse estudo, você ler o capítulo inteiro, porque o capítulo, alguns antes ou depois, porque às vezes você não vai ter as informações todas naquela passagem. Nessa daqui a gente tem onde se passa o relato, está lá no versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, mas ainda tem mais o local é bem específico aqui. E logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Então, onde se passa? Na sinagoga, em Cafarnaum. E quando se passa o relato? Diz aqui no versículo 21 que é no sábado. Jesus foi ensinar. E aí, a quarta pergunta que você faz é: o que está acontecendo? E aqui é interessante porque normalmente as nossas Bíblias elas vêm com um título em cima dessas pequenas seções que se chamam perícopes. Elas têm um título aí que normalmente é colocado pelas próprias editoras das Bíblias, então esses títulos não são inspirados, não são inerrantes, porém eles nos ajudam muitas vezes a entender a ideia geral do texto. E aqui na minha Bíblia diz que essa porção do 21 ao 28 diz respeito à cura de um endemoniado em Cafarnaum. Então, basicamente, o que está acontecendo é: Jesus está expulsando um espírito imundo, Jesus está curando um homem que estava possesso. Então, é importante você fazer essa pergunta para que a sua ideia já comece a ficar mais sintetizada. O que é que a gente está lendo? O que representa essa passagem? E o último ponto aqui na parte de observar é você recontar o texto com as suas próprias palavras. E aqui vale mais uma vez você pedir que outras pessoas façam isso. Porque você que vai estudar essa passagem para compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família, ou mesmo na sua própria devocional, é interessante que você veja como que as pessoas estão entendendo aquela passagem. Então, esse momento aqui você pede em que as pessoas reconte o relato com as suas palavras. Feito isso, sempre é bom ir anotando esses detalhes. Feito isso, a gente vai para a parte da interpretação desse texto. E a parte da interpretação nada mais é do que você determinar o que os fatos significam. A gente acabou de observar os fatos, então agora a gente vai para a parte de entender o que é o significado deles. Nessa parte aqui, meus irmãos, eu recomendo a vocês que tenham talvez um comentário bíblico, que vocês possam procurar na internet fontes que possam te ajudar a entender melhor, mas acima de tudo, a palavra de Deus ela vai trazer a interpretação. Esse é um lema muito importante que a gente tem que ter no nosso coração. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, partindo desse pressuposto, você interpreta, mas talvez vai ter alguma coisa ali que você não vai ter muito domínio, e é sempre bom você recorrer a um comentário bíblico de alguém de confiança. Eu vou sugerir alguns aqui na descrição, e aí vocês podem tomar essa dica aí também. Então, na parte de interpretar o texto. A primeira pergunta que a gente faz para interpretar esse texto é: o que o autor, o que o escritor quis nos informar com isso? E aqui em Marcos, a gente lê lá no capítulo 1 que Marcos ele escreve para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para alguns comentaristas, com algumas fontes, alguns estudiosos,
eles nos lembram que Marcos ele tem o propósito de mostrar o poder de Jesus. Você vai ver isso ao longo de todo o Evangelho de Marcos, onde Jesus ele é sempre apresentado, quase sempre Jesus está fazendo um milagre, está fazendo uma cura, está expulsando algum demônio, sempre mostrando ali o poder de Jesus. Então, basicamente, o que o autor quis informar? O poder de Jesus Cristo, a singularidade, quem é Jesus Cristo? E a segunda pergunta que a gente pode fazer a esse texto, na parte de interpretar, por que ele escreveu esse relato? Qual foi o propósito ali do autor? E nos meus estudos aqui eu coloquei a autoridade do ensino de Jesus. A razão para ele escrever era para apresentar a autoridade do ensino de Cristo, para apresentar o poder de Jesus sobre os espíritos imundos. Como a gente vê aqui, logo no versículo 22, diz que as pessoas se maravilhavam da doutrina de Jesus. Ou seja, Marcos escreve aqui querendo mostrar essa surpresa das pessoas, essa admiração que as pessoas tinham ali para com a doutrina de Cristo, para com o ensino de Jesus. Logo, mostrando que o ensino de Jesus, como diz aqui logo no final do 22, que era como de alguém que tinha autoridade e não como os escribas. Então, mostrando ali que Jesus era acima dos escribas. Jesus dos escribas. E o poder de Jesus também sobre os espíritos imundos, quando Jesus apenas com uma frase, com uma ordem, ele manda e os espíritos obedecem. Então Marcos está mostrando isso para a gente. E aí mais uma pergunta que a gente faz, a terceira pergunta o que significou isso para os primeiros leitores? E mais uma vez aqui é importante a gente procurar pesquisar a fundo mesmo sobre o propósito, quando foi escrito o livro, ou a carta, ou qualquer que seja o livro que você esteja estudando. E você, hoje em dia, com a internet, a gente tem boas explicações da palavra de Deus que vão nos ajudar a entender melhor o texto. E aqui, os estudiosos concordam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Logo, ele foi o primeiro relato ali da vida de Cristo como algo mais próximo, algo mais focado na vida de Jesus. Com certeza, logo após a morte e ressurreição de Cristo, outras pessoas quiseram escrever, falavam e relatavam sobre a vida de Cristo, mas como canônico, como inspirado por Deus, nós temos Marcos, que vai ser escrito ali um tempo considerável depois da morte e ressurreição de Cristo. Então ele é o primeiro evangelho a ser escrito que as pessoas teriam em mãos ali para conhecer quem foi esse homem, Jesus Cristo. Isso é interessante para a gente manter na nossa cabeça, porque a gente imagina a surpresa dos primeiros leitores, a gente imagina a admiração que eles tinham ali de olhar e falar, nossa, que interessante isso aqui tudo que aconteceu com esse homem Jesus Cristo, e agora a gente pode saber que ele não era um simples homem, mas era Deus entre nós, era o Filho de Deus encarnado para nos salvar dos nossos pecados. Então, feito essas três primeiras perguntas, o que o autor quis informar? Por que ele escreveu esse relato? E a terceira pergunta o que significou para os primeiros leitores? Então, como eu já disse, você pode procurar ajuda em algum comentário, em algumas bíblias de estudo também, que a gente tem bastante hoje em dia, Bíblia Shed, Bíblia de Genebra, e tem outras, essas duas são as que eu conheço, por isso eu indico, e é isso. Mas além disso, você ainda pode interpretar o texto fazendo algumas perguntas baseadas no que o texto te informa. Então, isso a gente estuda na escola, de como é que você faz uma interpretação de texto. E muitas vezes o melhor meio é perguntar ao texto. Então aqui você tem, por exemplo, no versículo 22, que diz: E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Uma pergunta que você pode fazer a isso daqui, para entender melhor, qual que era a diferença do ensino de Jesus para o dos escribas? E aqui o texto já traz a resposta. A diferença era a autoridade de Jesus. Os escribas falavam, mas não tinham autoridade. E aqui você pode lembrar de outras passagens também que vão explicar isso, que vão testemunhar de que os escribas eles falavam muito bem, mas eles eram desacreditados muitas vezes por causa das suas próprias atitudes. Uma segunda pergunta que você pode fazer no versículo 24 e 25, mostra como que Jesus lida com esse espírito imundo. E uma pergunta que eu faria qual é o grau de relacionamento de Jesus com o espírito imundo ou com os espíritos imundos? E o texto nos diz, implícito ao texto nos diz que o grau de relacionamento entre Jesus e os demônios é zero. É apenas de Senhor e criaturas. Eles obedecem a Cristo, eles não questionam a Jesus, eles não têm qualquer autoridade contra Jesus. Jesus é o Senhor, a
até mesmo sobre os espíritos imundos. É ele quem manda, é ele quem tem o poder e a autoridade. Uma terceira pergunta que eu faço a esse texto, no versículo 26, é: o que acontece diante da ordem de Jesus? E isso é bem interessante para a gente interpretar, para, mais uma vez, lembrar do poder de Jesus, lembrar do propósito que foi escrito isso daqui, para nos apresentar a pessoa de Cristo. E o que acontece após a ordem de Cristo? Versículo 26 diz que o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Não tem discussão, não tem birra por parte do espírito imundo. É claro que ele não queria sair, mas é uma ordem. E a ordem de Cristo não tem como ser resistida. O espírito imundo obedece e sai, gritando em alta voz, claro, né? Totalmente ali irado com Cristo. Mas isso que é importante a gente estudar e entender. Jesus tem poder. Mas uma última pergunta que eu ainda faço a esse texto é: qual que é a reação do povo diante daquele episódio? Versículo 27 vai nos ajudar a entender isso, que ele diz: todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Olha o resultado da obra de Cristo ali na vida daquele homem que até então estava possesso. Aquelas pessoas se admiram, aquelas pessoas acham até que é algo novo, diferente de tudo aquilo que até então elas tinham visto. E eles expressam qual que é a diferença. Diz aqui: com autoridade ele ordena, e os espíritos imundos lhe obedecem. E a última reação que aquele povo tem diante do episódio de Cristo ali é que a fama de Jesus começa a se espalhar. Então agora Jesus passa a ser conhecido de muitas pessoas, e isso é interessante a gente lembrar, que vai nos ajudar nos estudos futuros sobre esse evangelho. E aqui a fama de Jesus começa a se espalhar depressa por todas as regiões da Galileia. Olha, eu fiz bem rápido aqui essa parte da interpretação. É interessante que nessa parte aqui, se você está estudando em grupo, que todas as pessoas tenham a oportunidade e sejam incentivadas a participar, porque isso é muito bom, muito saudável para o nosso estudo da Palavra de Deus. E o terceiro ponto, que é a aplicação desse texto. Então, recapitulando, até agora a gente observou o texto, que é apenas você olhar para o texto e tirar as informações dele. E a segunda parte que a gente acabou de fazer é a interpretação do texto. É você pegar os dados e interpretar eles à luz da Bíblia, e algumas vezes você vai precisar do auxílio de algum comentário, de algum estudioso que estudou mais aquele texto do que a gente. E o terceiro ponto é a aplicação do texto. Todo estudo bíblico tem que desembocar em aplicação, porque se não é aplicável, praticamente fica aqui só na cabeça e não tem mudança de vida, então não tem utilidade. Todo estudo da Palavra de Deus tem que gerar em nós mudança. E para isso você faz algumas perguntas. E o estudo bíblico indutivo, ele alguns materiais que eu tenho lido, ele nos dão as seguintes dicas para você aplicar o texto. E a dica é a seguinte: você olha para o texto e vê, após esse estudo, após essa interpretação, após toda essa discussão, você vê: existe algum exemplo que eu tenho que seguir nesse texto? Existe algum pecado que eu tenho que me arrepender, confessar diante de Deus e abandonar? Existe algum erro que eu tenho que evitar? Existe alguma promessa que eu devo crer nessa passagem? Existe algum mandamento que eu devo obedecer? Existe algum motivo de louvor a Deus que eu devo olhar e, por isso, adorar a Deus? Bom, nesse estudo aqui é pessoal. Você aí pode ter outras aplicações, e isso é entre você e Deus, entre nós e o Espírito Santo, que vai nos convencer daquilo que é a palavra dele naquele momento para nossas vidas, para mudarmos, para crescermos em nossas vidas naquele momento. E no meu estudo aqui eu vi duas coisas. Existe uma promessa que eu devo crer, que é a de que Jesus ele é Senhor. Ele é Senhor no ensino, ele é Senhor porque o ensino dele é superior do que qualquer outro ensino humano, e ele é Senhor no sentido de autoridade até sobre os espíritos imundos. Isso é muito importante a gente lembrar, de saber que não há nada mais poderoso do que Jesus. Não há por que nós termos medo do diabo, medo de espíritos imundos, medo de assombração, medo de fantasma, medo do que for, porque Cristo é Senhor sobre tudo. Então essa é uma aplicação que eu tiro para a minha vida.
Mas eu ainda tiro outra que é um motivo de louvor a Deus, que é: Jesus é poderoso e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, após esse estudo, isso são duas aplicações que eu vejo na minha vida, que eu aplico ela. E o último ponto na aplicação é: que atitude eu devo tomar? Como e quando começar? É muito importante essa parte aqui, porque às vezes a gente nota um pecado em nossa vida, a gente nota alguma coisa que a gente precisa melhorar, e a gente diz: eu preciso melhorar. Eu preciso amar mais meu próximo, eu preciso amar mais a minha esposa, eu preciso cuidar melhor dos meus filhos, eu preciso ser mais verdadeiro em minhas palavras. Mas às vezes a gente não pensa na prática: como é que eu vou fazer isso? Então, à luz daquilo que você estudou e daquilo que você agora vê que você deve aplicar em sua vida, procure estabelecer metas, procure entender como é que eu vou aplicar isso na próxima hora, no próximo minuto, nos próximos dias, na próxima semana. Então, Jesus é o Senhor até sobre os espíritos imundos. No próximo momento que eu tiver receio de alguma coisa, olha, tem um espírito imundo ali, dizem que aquilo ali, que aquele local ali é mal assombrado, ainda que venha realmente personificado ali, ainda que apareça diante de mim um demônio, eu sei que Jesus é Senhor sobre a vida dele e que no nome dele não há poder que resista, porque o poder de Cristo é maior do que isso tudo. Então, eu espero que você seja edificado com esse estudo. Tentarei dar sequência aí nos próximos capítulos de Marcos, e nos próximos eu espero que o vídeo seja menor, porque vai ser direto ao texto, apresentando o texto em si e não o método, como eu fiz aqui. Na descrição eu colocarei um link para você baixar as informações que eu acabei de falar aqui. Eu tenho tudo escrito, eu quero compartilhar isso, e também colocarei ali algumas indicações de sites para você recorrer a estudiosos, ou também de comentários bíblicos para que você possa adquirir um aí e edificar mais a sua vida aí no seu estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e um forte abraço.